Sejam muito bem-vindos ao Papo com Deus, eu sou o Wilber e nós estamos no segundo vídeo do quadro Perguntas e Respostas, tá bom? E aqui eu peguei de novo as perguntas que ocorreram no WhatsApp, também no Instagram e as que chegaram pra mim no particular. E a gente vai fazer isso, a gente vai responder essas perguntas, tá? Então, gente, antes da gente começar as nossas perguntas e respostas, por favor, deixa seu like aqui, se inscreva no canal, isso ajuda bastante. Por favor, hypa o vídeo. O que é hypar o vídeo? Você vai chegar do lado ali dos comentários, tá? E você tem a opção de hypar o vídeo, e aí o vídeo chega mais longe, tá? Então, se inscreva no canal, deixa o like, hypa o vídeo se possível, e vamos lá para as nossas perguntas. E a primeira pergunta foi aonde foi Enoque. Enoque, a gente sabe no relato de Gênesis que ele foi tomado pelo Senhor, tá? E ele não passou pela morte. Então, Enoque foi para o céu vivo. Aonde está Enoque? Enoque está vivo. Enoque vai voltar no fim dos tempos para ser uma das testemunhas de Apocalipse. E a gente vai responder essa pergunta, então, a primeira: aonde está Enoque? Eu acredito, tá, que Enoque ele foi transladado, ou seja, seria ali uma espécie de arrebatamento. Ele foi tomado para Deus, tá? Para ele não ver a morte. E ali eu entendo não ver a morte, não é que ele não morreu, mas que ele não passou pela morte de forma comum, de forma corriqueira, como todos os outros passaram. Exemplo, Daniel, ele passou pela morte de forma normal, ou de forma humana, vamos colocar assim. E já Enoque, ele foi tomado para Deus, a alma dele foi para a presença do Senhor, ou seja, ele passou do estágio físico para o estágio espiritual, né? Mas sem passar pela morte de forma comum, de forma que o ser humano passaria normalmente, assim como Elias também. Então, quando eu vejo esse relato de Enoque, eu vejo ali que Deus está mostrando que Enoque foi tirado, tá, daquela condição no qual ele vivia, uma condição de pecado, uma condição pré-diluviana. E você perceba que o intuito da mensagem é justamente mostrar que os justos estarão na presença de Deus, ok? Então eu vejo dessa forma. Então eu não vejo que Enoque irá retornar para morrer, e eu não vejo que quando ele fala que Enoque não viu a morte, não quer dizer que ele não morreu, mas eu acredito que ele não viu a morte, ele não passou pela morte da forma normal, da forma no qual o homem ele tem que passar, tá bom? Então eu entendo assim que essa passagem. A segunda pergunta é sobre a marca da besta. A marca da besta, ela é espiritual ou ela é física? E aqui eu quero dar um parênteses, tá? Então vamos lá. A segunda pergunta é: a marca da besta, ela é espiritual ou física? E essa é uma das perguntas mais comuns que a gente observa no canal, e por a gente ter uma visão que é um pouco diferente. Um pouco diferente não, na verdade, que a gente sai do pré-milenismo, então o nosso público ele é muito pré-milenista, mas essa provavelmente é a visão majoritária da academia, mas isso não vem ao caso aqui agora. O importante é entender o quê? Que por mais que você ache necessário uma marca física, ou você não ache necessário uma marca física, que é o meu caso, eu não acho que seja necessário uma marca física, o importante não é a materialidade da marca em si, mas o que a marca representa. Então, por exemplo, o fato de ser uma marca física você colocar, simplesmente isso não faz com que você perca a sua salvação, ou não deveria fazer. Por quê? O que está atrelado à marca é o que é o fundamental, que seria o quê? A idolatria, de quem você pertence, quem é o seu dono. Você é marcado pela besta ou pelo Espírito Santo. Então, por mais que vocês acreditem ou sigam uma linha que necessariamente tem que ter uma marca física, o foco não deve ser na marca, tá? Porque o texto, ou melhor, não deve ser na fisicalidade da marca, porque o texto, ele não está focado ali na narrativa, na fisicalidade da marca, no que é a marca, no como usar a marca, e o que a marca faria, mas sim no que representa usar a marca. E ao usar a marca, você representa que você é propriedade do império, no caso ali do Império Romano, da besta, ou seja, você utilizou a marca da besta, você está confessando que você é propriedade da besta, beleza? Então, o mais importante é essa carga que carrega. Isso aí é mais importante do que a gente ficar observando o que é a marca e ficar projetando algo sobre, nossa, agora ela vem, nossa, uma nova tecnologia. O mais importante é você entender que a marca é um sinônimo de idolatria. E todo sinônimo de idolatria é espiritual.
Então, ao usar marca, você está afirmando que o seu senhor não é Cristo, mas o seu senhor é o César, é o imperador, é o império. Você está submisso ao império, ok? Então é assim que eu vejo. Eu vejo que é espiritual, mas se eu tivesse uma visão mais literalista, eu olharia não em si no que é o objeto, mas o que representa usar aquele objeto, na carga espiritual e teológica que tem sobre o objeto em si. Então aqui vamos para a pergunta número 3. Como achar uma igreja saudável? Isso aqui no dia de hoje é muito essencial, tá? E bem importante. Então a primeira coisa que eu quero te dizer sobre como achar uma igreja saudável, primeiro, entenda algo. Não existe igreja perfeita. Em algum momento vão ocorrer coisas que provavelmente vai te chatear. Você vai ter atitudes que vão chatear outras pessoas, tá? Então entenda isso que é fundamental. Não existe igreja perfeita. Então, vamos lá, para a pergunta número 3, como achar uma igreja saudável? Isso aqui é bem fundamental para os nossos dias, porque a gente tem assistido os escândalos, tem assistido o que tem ocorrido com a igreja evangélica no Brasil, né? Então, a primeira coisa que eu quero te falar nessa pergunta, se eu posso te dar uma dica antes, não existe igreja perfeita, tá? Em algum momento, a igreja no qual você pertence, no qual você frequenta, vai fazer algo que você não vai gostar, ok? E que você não vai concordar, ok? E também em algum momento você vai fazer algo no qual algumas pessoas da igreja não vão gostar e não vão concordar. Isso é normal, isso é convívio humano. Então não ache, só porque uma igreja fez uma coisa, dependendo da coisa, que você não concordou, não acha que essa igreja não é uma igreja saudável. Então, quais são os parâmetros para a gente ver uma igreja saudável? Primeira coisa, liderança. A liderança não pode ser abusiva nem autoritária. A liderança não pode ter dificuldade em delegar funções. Segundo ponto, a liderança também não pode ser materialista, visar no crescimento material da igreja, no seu próprio crescimento material, como se isso fosse a finalidade do evangelho. Ok? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é a exposição da palavra bíblica. A igreja está pregando o evangelho, ela está pregando a narrativa bíblica, a queda, a redenção e a consumação. Ela tá te entregando isso, ela está falando sobre o pecado, ela está falando sobre quem é Jesus Cristo e qual foi o ministério de Jesus Cristo e qual foi a sua missão e o que a morte e ressurreição de Jesus acarreta agora na vida daqueles que estão ali na igreja. Isso é fundamental. Se a igreja tiver uma pregação mais materialista, aquela pregação voltada pelo coach, é capaz ou é provável que essa igreja não seja uma igreja saudável, porque ela vai focar ali nos membros como sendo uma escada ou um artifício para chegar nas condições de tamanho e projeção que essa igreja quer ter. Tá? Então isso é importante, fundamental para você observar se a igreja ela é saudável ou não. Palavra de Deus e a parte da liderança, ok? E a última pergunta é sobre o Monte da Transfiguração. O que ocorreu no Monte da Transfiguração? Se ali apareceu Elias e Moisés mesmo, e o que aquilo significava? Vamos lá. O Monte da Transfiguração, principalmente no relato lucano, ele é bem interessante, que você vai ver ali que Pedro reconhece Jesus, fala que Jesus é o Filho de Deus, Jesus fala da sua morte, fala da sua morte, como ele haveria de morrer e que ele haveria de ressuscitar, e aí no capítulo 9 você entra para a transfiguração logo em seguida. Então o capítulo 8 ele é uma chave para entender o capítulo 9. Por quê? Porque ao falar desse sacrifício, do que o Filho do Homem iria passar, isso confirma o que Deus fala. Esse é meu Filho amado, a quem me comprazo, a mesma coisa que apareceu lá no batismo, quando Jesus foi batizado por João. Isso é fundamental, fazer essa ligação. Porque a morte de Jesus e, consequentemente, a sua ressurreição faz com que ele acenda ou ele revele essa redenção de Deus na humanidade. Ok? Isso é fundamental. Agora, ali aparece Enoque e Elias. O texto indica que aparece Enoque e Elias. Eles aparecem transfigurados, tá? Em uma visão ali bem apocalíptica. A gente falou isso no último vídeo de perguntas e respostas. Esse texto ele é carregado de uma linguagem apocalíptica, que já era comum
ao pensamento do judaísmo do Segundo Templo daquela época. Então, essa mensagem carregada de essa mensagem carregada de apocalipsismo, ela mostra algumas representações simbólicas ali bem fortes. Quando aparece Moisés e Elias, eles estão ali sendo representados de Moisés, o símbolo da lei, e Elias, o símbolo do profetismo bíblico. Ou seja, os dois estariam dando validade, tá, aquilo, ou estaria dando testemunho daquilo que Jesus falou no capítulo 8, de que ele haveria de morrer porque ele é o Deus vivo, no qual Pedro reconheceu. Então, as duas testemunhas ali, ou Moisés e Elias, eles aparecem para dar validade no que Jesus estava pregando dentro do seu ministério, ok? Por conta disso, perceba que desce uma nuvem, e a nuvem no Antigo Testamento é o símbolo da presença de Deus. E a presença de Deus está confirmando aquilo que foi estabelecido no batismo, ou seja, dando um reforço daquilo que foi falado no batismo. Então, entenda que o Monte da Transfiguração, ele não está preocupado de mostrar se ali Elias é de carne e osso, essa pergunta ali é nossa, ou como apareceu, se apareceu por visão, se apareceu de forma material. O que o texto está querendo nos dizer é a validade de duas testemunhas, ou de toda a palavra de Deus, representadas em Moisés e Elias, de que Jesus, ele é o Filho de Deus, e que agora ele vai estabelecer um novo reino e uma nova criação a partir da sua ressurreição. E que Deus está cumprindo todo o propósito da Escritura em Jesus, tá? No qual foi falado isso no capítulo 8, e Jesus agora ele está confirmando, o texto bíblico agora está nos confirmando isso no capítulo 9, tá bom? Se você chegou até aqui, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, e eu te vejo no próximo Perguntas e Respostas do Papo com Deus. Por favor, deixe suas perguntas aqui no comentário, se você quiser. Nos siga nas redes sociais, entra no nosso grupo de WhatsApp para ter um contato mais próximo com a gente, e a gente se vê no próximo vídeo.